Bem, meus caros fãs de esportes que acompanham o blog do Mauro César Pereira, gostaria de registrar neste segundo vídeo uma variação tática dentro daquele 4-2-3-1 que eu mencionei no primeiro vídeo, que é justamente o desenho tático de referência do técnico Tite, desse Corinthians, campeão da Libertadores, comandado pelo treinador Tite, né? Nesta especulação, nesta variação tática deste vídeo, já contando com Paulo Guerreiro, o centroavante peruano, o comandante de ataque de ofício, semelhante formação tática e perfil técnico de um atacante semelhante ao que o Juan Manuel Martínez encontrou no Vélez, tanto no Clausura 2009, como eu citei, o uruguaio Hernán Rodrigo Lopes, e posteriormente com Santiago El Tanque Silva, na sequência do trabalho do Martínez, né, do trabalho do Martínez com o Ricardo Gareca no Vélez, até a conquista do Clausura 2011, imaginando o Corinthians já sem o Alex e não escalado entre os titulares o Sheik, o Emerson, podemos ter a variação tática, podemos manter, o Tite pode manter com o Guerreiro e com o Martínez o 4-2-3-1, né, com o Jorge Henrique fazendo a beirada direita, a meia direita, a partir da beirada direita do ataque, na linha de 3, do 4-2-3-1, de 3 meias, podemos chamar assim, ou o Jorge Henrique mais recuado, mais próximo ao grande círculo central, ao lado direito do grande círculo central, com o Ralf, o Paulinho, o Jorge Henrique, mais na frente o Danilo, como homem de ligação, que tem desses jogadores é o que tem um perfil mais característico para fazer esse homem de ligação do meio de campo com ataque, e na frente o Guerreiro centralizado como referência, o pivô, o homem de referência para os cruzamentos nos avanços dos laterais ou das jogadas de fundo dos lados da grande área do próprio Juan Manuel Martínez ou do Jorge Henrique. Parecido, uma variação tática parecida aqui com a muito utilizada pelo Vélez do Ricardo Gareca, né? O 4-3-1-2. Não necessariamente com um desenho nitidamente um losango de meio campo, porque o Jorge Henrique atua bastante no auxílio ao lateral Alessandro, mais próximo à beirada quando o time perde a bola, partindo mais da beirada direita do campo do que muito próximo ao grande círculo central pela meia direita. Mas um 4-3-1-2 por justamente o Jorge Henrique vir mais de trás, está posicionado mais atrás do que o Danilo e do que o Juan Manuel Martínez. Então o Juan Manuel Martínez com liberdade para se movimentar pelos dois lados da grande área, o Guerreiro como referência e o Danilo como homem de ligação, mais centralizado, mas também fazendo alternância de posicionamento com o próprio Martínez, com a aproximação do Jorge Henrique. Novamente temos aí o 4-2-3-1, né, a configuração do 4-2-3-1, que é o esquema de referência, é o esquema utilizado como base, não é o único esquema, o único desenho tático que o Corinthians apresentou e poderá apresentar com essas contratações, mas é o esquema de referência. A partir desse 4-2-3-1 podemos ter variações táticas em cima disso, desse 4-2-3-1, com o Jorge Henrique e o Paulinho, o Ralf mais recuados, o Danilo mais à frente, o Danilo também caindo para o lado, um 4-3-3, dependendo da variação, um 4-2-4, um 4-2-4 com a aproximação do Jorge Henrique, o Danilo por dentro e o Juan Manuel Martínez pelo lado esquerdo, como eu mencionei no vídeo 1, fazendo muita diagonal da esquerda para o centro, podendo ter, né, o Guerreiro como um jogador para fazer a tabela, para segurar os zagueiros, para que o Juan Manuel Martínez possa desenvolver com mais liberdade a aproximação à meia-lua adversária. Então teríamos essa variação, além do 4-2-3-1, o esquema base, o 4-3-1-2, com o Jorge Henrique mais recuado, fechando mais ali o meio de campo, partindo de trás, partindo mais recuado para o campo ofensivo do que o Danilo, do que o Juan Manuel Martínez. E na frente já o Guerreiro como referência, o Juan Manuel Martínez vai funcionar muito mais nitidamente como atacante de lado de campo do que, por exemplo, como falso 9, no caso do Emerson jogar no lugar do Guerreiro,
mantendo a formação, né, o desenho tático da Copa Libertadores, o perfil tático dos jogadores de frente da Copa Libertadores, que não havia, o Tite não escalou, não ganhou a Copa Libertadores com um centroavante de ofício, com camisa 9 autêntico, né? Ele trabalhou com um falso 9, ora o próprio Alex, ora o Danilo, ora o Sheik, né? Que se revezavam muito nessa função, às vezes até o próprio Jorge Henrique, como no caso do gol do Emerson contra o Santos, o golaço que o Emerson fez na Vila Belmiro. Quem naquele momento do gol era o jogador de frente mais avançado, mais próximo ao goleiro santista, era justamente o Jorge Henrique, que é o jogador que dessa linha de 3 é o jogador que mais recua para justamente auxiliar o lateral direito Alessandro. Ou seja, uma movimentação muito grande já apresentava esse Corinthians do Tite, e agora ganha em opção, uma outra opção tática, né? com a chegada do Juan Manuel Martínez, que pode ser utilizado dentro do esquema que ele atuou de forma mais confortável e está mais acostumado, que é o 4-3-1-2 ou o 4-4-2 em duas linhas, como eu citei no outro vídeo, nessa última passagem pelo Vélez, nesse último período dele no Vélez, quando o Ricardo Gareca jogou muitas vezes sem o engante, né? Sem um homem de ligação, jogou com duas linhas de 4 e na frente o Juan Manuel Martínez, o Óbolo ou o Lucas Prato.